Vamos lá, a Karen, ela pergunta assim, quais são as razões psicológicas e emocionais que levam alguns homens a se interessarem pela prática do cuckold? Não sei se tá certo, é isso? Cuckold. Cuckold. Eu não sei a pronúncia. Cuckold? É. Que é? Eu já nem me lembro É o que é o isso. cara que gosta que peguem a mulher dele, não é? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Ah, tá. Pega aí se é isso Vê- mesmo. vê- Pega a definição o pessoal tá escrevendo certinha aqui, pra né? gente falar. É. Isso, sentir atração em ver com outro parceiro. Tá. Bom, vamos falar do sentir atração em ver a pessoa com outro parceiro ou a pessoa com uma outra parceria, né? Ver a pessoa com o nome que a gente dá quando a gente tem o prazer em ver uma cena erótica, em ver uma outra trans, uma outra coisa, é o voyeurismo, né? Que é o voyeur, que tem o prazer em enxergar. Quando isso entra nesse campo, né, de ver o seu parceiro ou parceira com uma outra pessoa, o que leva a isso vai ter a ver com a história da sexualidade ou com as descobertas, com as fantasias de cada um. Cada um vai ter um caminho muito individual nisso. Cada um tem um caminho muito individual no que traz desejo, no que traz prazer, no que excita. Então, o que leva exatamente vai variar de pessoa para pessoa. Mas a grande questão é quem topa isso, né? Então, na dupla, tem algo de errado? Se os dois estão de comum acordo, né? Se o que quer ver e o que quer ser e o outro quer ser visto, tá tudo certo. Mas se alguém não tá de comum acordo, ou seja, se isso fere emocionalmente alguém, a gente cai naquela regra lá. Aí não é legal. Ah, não tá legal, Então, as questões centrais nessas ousadias da cama, qualquer que seja, pode ser essa ou qualquer outra, né? Talvez a gente não ficar buscando tanto o que causa, né? O que levou, ou se tem algo de doentio ou não. Claro que às vezes machuca, né? E aí sim a gente requer tratamentos e tal. Mas é ver o quanto que a dupla quer encarar isso e tá tranquilo encarar essa história ou não. Se não tiver tranquilo, não é para fazer, né? Se é fantasia de um só e a outra pessoa não tá afim, não é para fazer. Eu acho que uma dúvida também é em relação a... Não sei quais são os termos, né? Mas gente que gosta de apanhar ou gosta de Mesma dor. coisa. Porque tem um limite e esse limite pode ser passado. E aí? Então assim, se a dupla ali Como tá... que é? Sadomasoquismo, né? Que é misturar o prazer com dor. Tem sadomasoquismo. Tem a bondade lá, que é amarrar, exato, o BDSM, né? A submissão, enfim, essas práticas todas, né? Tem gente que faz isso de uma forma leve. Tem gente que faz isso de uma forma pesada, né? E aí a gente precisa ver se até onde ir, né? Essas formas muito pesadas, será que tem algum ingrediente ali que tá saindo um pouco, né? E fugindo um pouco do que, não sei se a gente pode dizer, do saudável, sei lá, né? Então, em alguns casos, a gente vai precisar ter um tratamento, se o negócio está extrapolando demais. Ah, você está brincando disso, está leve e está tudo bem para a dupla? Tudo bem. Mas começa a extrapolar, às vezes a gente precisa sim buscar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra e entender melhor esse campo e ver o quanto está extrapolando, o quanto está saudável ou não, emocionalmente falando e talvez fisicamente também. Pois é. E tem o lance de... você acha que em todas as práticas sexuais a tendência a aumentar sempre não tá satisfeito com aquilo porque quer sempre uma coisa mais forte ou não necessariamente? Isso aí é um mito da nossa cultura, Pois que a gente sempre vai buscar. Pode até parecer nesse mundo hoje da fila que anda tanto, né? A gente falar assim que é possível você viver com a mesma parceria a vida inteira e sentir desejo e prazer, né? Porque o que a gente tem que entender, gente, que o sexo é um dos aspectos, né, uma das nossas possibilidades. E da nossa identidade. Da nossa identidade. Uma relação a dois envolve múltiplos aspectos, múltiplas interações e múltiplas admirações. E o sexo pode ir se transformando com o tempo dentro daquele casal e ser muito prazeroso a vida inteira.
Então, não necessariamente a gente precisa ir buscando mais e mais. Sim. Às vezes a gente busca menos, ou às vezes a gente muda, ou a gente descobre alguma coisa. Então, assim, precisa olhar um pouco mais para o sexo, para o espaço que ele tem. Sexo não é tudo. Sexo é um aspecto, né, da nossa vivência como seres humanos, né? Sexo não é o todo da nossa vivência. A gente tem aí milhões de formas de obter prazer, sexo é uma delas. Então, se a gente deixa o sexo nesse lugar, Pois é. que ele não é o Deus absoluto, temos múltiplos deuses, né? Aí a gente começa a entender melhor as coisas e ver que não vai precisar sempre ir aumentando sexo, a não ser que você consuma o sexo como se consome uma droga, que Então, nunca a minha pergunta vem por causa nunca da porno- satisfaz. A minha pergunta vem por causa do consumo de pornografia, né? Que tem vários estudos, várias pessoas falam que tem aumentado e que isso pode se tornar um vício e pode ser e pode inclusive afetar o teu relacionamento com o teu parceiro, com a tua parceira. A pornografia também, ela entra no mesmo campo aí do até onde ir, né? É. Então, assim, tudo bem usar pornografia, se a gente tá falando de mundo adulto, mundo jovem, mundo adolescente, consome também, mas pro adolescente ainda deveria segurar as pontas, porque às vezes o conteúdo tá meio pesado para aquela idade, né? Mas, enfim, né? Mundo adulto, pensando em pornografia, tudo bem a pessoa consumir pornografia, tudo bem, desde que para ela tudo bem. E isso pode se tornar um vício. Para virar um vício, né, seja por pornografia, seja por sexo, é como algo virar um vício, qualquer outro tipo de vício. O Kratos queria saber quando que se sabe que vira vício ou vira não. vício de alguma Não é, coisa, Kratos? né? Não é minha dúvida. É do amigo. Do amigo, Do amigo, tá. O vício por sexo, por pornografia, é o mesmo, da mesma qualidade, ou vamos dizer, da mesma magnitude que um vício por álcool, por drogas, Sei. por jogo, por compra, de qualquer outro vício. Não conseguir ficar sem aquilo. É uma compulsão. O vício é assim, é quando a gente repete, e aquilo nunca satisfaz. Ah, E o vício te aprisiona, não é você que tem o vício, é o vício que te tem. Então é vício quando aquilo ali você repete de uma forma compulsiva, repete, né? Então você usa droga, mas aquilo nunca satisfaz. No campo do sexo é o quê? Você transa, tem 200 transas no dia, 200 masturbações no dia, mas não te satisfaz. E ao não satisfazer, está faltando o ingrediente básico do sexo, que é o prazer. Pois Não é. traz prazer, traz sofrimento. Porque você fica torturado por esse mecanismo. vem a culpa. Vem a culpa, mas vem basicamente um sofrimento. Um sofrimento gigantesco. Aí tem um filme também bacana pra gente ver esse vício, que é o Shame. Vergonha, que esqueci o nome do autor. Depois dá uma olhada procuradinha no cartaz. na Shame. capa. Esse filme é ótimo, que mostra um viciado em sexo, assim, o quanto aquilo tortura, o quanto nunca satisfaz, o quanto vai enterrando a vida. É um horror. Isso é o vício por sexo e tem tratamento. Que aí também é com equipe multidisciplinar, é com psiquiatria, Mas normalmente psiquiatra. o quê? É remédio ou é... Psiquiatra que vai entrar com medicação, como para qualquer outro vício, e psicólogo para falar das questões emocionais, Tá. né? Agora, o que a gente confunde às vezes são pessoas que têm muito desejo e falam, tá viciado. Não, não é. Ou o jovem que às vezes faz 6, 10 masturbações por dia e fala, tá viciado. Não. O adolescente, Pera um ele tá pouquinho, numa foi? fase... Kratos, o seu recorde foi 14? Num dia? É muito, né? Eu não sei, talvez seja. Nem desmaiou. A doutora vai falar aqui. É muito. Não, chega no final. Você lembra do desenho do Pica-Pau, que quando ele atirava e saía aquela bandeirinha assim, só bang. Não sei, só sai o vento, né, no final. Qual que é o máximo? Qual que é o recorde? Tem normal? Não conheço esse recorde. Não, mas O normal? Até quanto? Também não sei se tem essa pesquisa ou se a gente pode dizer nesse número, mas às vezes o adolescente, ele vai fazer muitas masturbações no dia porque é o quê? É o novo. É os hormônios à flor da pele, é uma fase de descoberta e ele vai fazer muito. Mas essa fase vai passar. Isso não quer dizer que é um vício, é uma fase de descoberta. Agora, se ele se vê possuído por isso e só fazendo isso, a gente também tem que trabalhar que tem outras coisas na vida, né? Tem estudo, tem jogos, tem amigos, etc, etc. Mas em algumas fases a gente tem uns picos, ou a gente tem mais desejo do que em outras. Mas isso não necessariamente é o vício.
entra no campo do vício quando aquilo nunca satisfaz. No caso do adolescente, muito provavelmente, se ele teve aí 10 masturbações, ele vai sentir prazer nas 10. No vício, não. No vício tá incômodo, no vício tem um sofrimento implícito ali na história. Teve até uma pessoa que perguntou, né, se podia colocar o pênis dentro de um aspirador de pó. Aí ele foi expulso da Casa do Bahia até por causa disso, né? Foi. Não dá, né? Não pode, cara. Não pode. Você não entra em qualquer lugar. Olha o cartaz do filme, aí Shame. Eu acho que eu assisti esse filme. Eu não tô reconhecendo. É muito bom. Eu acho que. Se é o ator que eu tô pensando, eu vi É esse o filme. que fez o X-Men. Sei. Magneto. O Magneto. Então eu assisti esse filme. É o ator do Magneto. É o autor, É bom pra É um caramba. filme Morgan. antigo, É. né? E é quer dizer, relativamente, mas é um filme que mostra esse sofrimento Verdade. todo. Então, assim, pra clarear essa história, né? Muito se fala hoje, de fato, de pornografia. Então, o que a gente precisa entender, né? Que sim, um casal adulto ou uma pessoa individualmente pode consumir a pornografia, desde que aquilo seja bacana pra ela, seja saudável pra ela. Em que sentido? Desde que ela fique confortável consumindo aquilo. Isso se torna um vício quando ela começa a ficar possuída por aquilo, quando ela começa a lidar como se fosse um vício por outra coisa qualquer, quando aquilo tortura, quando sai do campo de trazer um certo prazer. Mas a pornografia também, às vezes, cai numa disputa de poder ali do casal. É. Quando um quer mandar no que o outro vive na sua sexualidade. Então, que a outra pessoa não pode se masturbar sem estar a dois, ou que a outra pessoa não pode viajar numa pornografia, né, na fantasia. E isso é um controle, né? Uma disputa de poder, porque a gente pode e deve viver a nossa sexualidade da forma como preferir, mesmo estando num casal. Um casal pode ter um do par, né? Se a gente for pensar, né? É que cada casal faz suas regras. Mas, né, se a gente for pensar, cada um pode ser livre para se masturbar, pode e deve, né? Ter os seus momentos. Consumir a pornografia, podem consumir a dois também, mas também podem viver o prazer com o próprio corpo da forma como preferirem. Pois é, Murilo Gun, amigo meu, que é comediante, ele uma vez perguntou pra mulher dele se era traição ele transar com ela pensando em outra mulher. Ela falou que era. Falou, Tá. então eu transar com outra mulher pensando em você não é traição. Não é? É uma boa. É uma boa isso, né?